Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos falar hoje sobre a rede celular. A gente vai entrar hoje um pouquinho na célula, como é que está a sua célula, a estrutura de uma célula. E essa lição de hoje é bem interessante, bem legal. É muito natural, né? E bem básico, mas traz pontos bem importantes a respeito de uma célula. Para a gente poder começar, queria que vocês abrissem aí o livro de Atos, no capítulo 2. Eu cheguei até a falar com vocês que o livro de Atos especifica literalmente o início da igreja. O início da igreja. E como foi que a igreja começou? Quem pode dizer aí? Como foi que a igreja começou? Se reunindo em casa? Foi num templo de ouro? Não, foi nas casas. Foi nas casas. E é engraçado que a Bíblia diz que quanto mais os apóstolos pregavam, faziam as reuniões, o que acontecia? Porque a gente está orando aqui, a multiplicação estava acontecendo. A igreja ia crescendo a cada momento em que o evangelho era sendo compartilhado. As casas estavam lotadas, ao ponto de esses discípulos começarem a também a delegar outros discípulos para poder mais células serem abertas, mais casas serem abertas. E olha, isso não é muito parecido com aquilo que a gente está fazendo aqui na nossa geração. A gente está fazendo as células, formando discípulos, enviando discípulos para que esses discípulos possam abrir outras células e essas outras células crescerem e assim, consequentemente, acontecer a multiplicação. Mas quem pode ler aí Atos no capítulo 2, 46 e 47? Está num livro aí na página, quem está com o livro, é bom até acompanhar o livro, na página 90, não precisa nem abrir a Bíblia, porque tudo que eu vou ler está aqui no livro. Então, na página 90, lê aí. Alguém. Eu posso Por ler? favor, pode ler. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Dentro do contexto celular, dentro do contexto célula, dentro desse texto aqui que a gente acabou de ler, o que é que a gente pode absorver aqui que existe em uma célula? O que é que a gente pode falar? Que aqui é a estrutura de uma célula, esse texto. O que é que a gente pode dizer assim, isso aqui faz parte da estrutura da célula, isso aqui tem que ter numa célula. O que é que você consegue identificar aí? Doni, o que é que você consegue ver aqui como estrutura celular? Shalom, tá ouvindo, Dan? Shalom, tô. Pronto. Rapaz, tá ouvindo aqui algumas coisas, por exemplo, perseverança, né? Eles reuniam aqui tá falando todos os dias, mas fala de constância para mim. Sim. Eles partiam pão, questão de compartilhar a mesma palavra. Sim, Alegria. O primeiro você falou perseverança. Então, se é perseverança, aqui a célula acontecia há quanto tempo? Fala o tempo como? Qual o período na semana que acontecia? Em quantos dias? Aqui fala todos os dias no tempo. Todo dia. Então, toda célula tem que ter constância. Constância. Não adianta ter célula uma semana, e na outra semana não ter, na outra semana não ter, e no outro mês ter. Então, toda célula precisa ter constância. Essa perseverança é você entender que precisa existir uma constância. Segundo ponto que você conseguiu identificar. Aqui, depois da constância, fala partindo o pão em casa, comendo juntos com alegria. Fala dessa questão de compartilhar, né, o que você recebe. Pão fala muito de vida, tido como palavra também. Então, você sempre está compartilhando a palavra de vida com as pessoas. Então, fala também de unidade, né? Estar juntos. Agora, outra coisa também, tem que ter o pão espiritual, mas é importante também ter o pão físico. Esse aqui é um ponto muito importante na célula. Eu sei que a gente tá de forma virtual e online, mas eu tenho certeza que esse partindo do pão em casa, a gente hoje pode falar de uma visão espiritual, obviamente, mas esse pão aqui, eu acredito que era um pão mesmo físico, né? Porque era costume da época. Quem sabe também na célula não rolava um vinhozinho,
para compartilhar o pão, para gerar unidade, para gerar comprometimento. Agora, não leva o vinho para sua célula, que pode ter um convidado que gosta da birita, ele não vai faltar mais célula, porém, ele vai, de fato, pede o almoço no iFood. Justamente, a gente pode fazer uma pipoca no seu horário da sua célula, mas por que o pão é importante? Isso aqui é um ponto bem legal para que quando volte à célula presencial, você entenda. Gente, quando você coloca vou dizer assim, um alimento na sua célula, seja um café, seja um pão, isso se torna muito atrativo. Muito atrativo. Isso traz uma ideia de conforto, isso traz uma ideia de uma boa recepção, isso traz uma ideia de que, às vezes, por exemplo, um convidado, às vezes ele vem do trabalho, o cara tá cheio de fome, um exemplo simbólico, o cara tá agoniado. Como é que você fica quando você tá com fome? Estressado, chateado, fica mais cansado ainda. Agora entenda, como é que o cara vai receber uma palavra nessa condição? Mas se tem um pão, pelo menos um petisco para saciar a fome dele, isso vai trazer um conforto para ele. E ele vai receber a palavra de uma outra ótica. Você consegue entender isso? Com muito mais conforto. Então, se está confortável, ele vai dizer assim, poxa, me senti tão bem que eu vou voltar lá. Então, é bem interessante a gente estruturar isso, claro, dentro da sua condição, não precisa ser um banquete, não precisa ser um café grande, mas não precisa ser também toda semana, porque senão vicia. Tem gente que gosta de uma boca livre e só vai para a sua célula para comer. E o objetivo não é esse. Né? Ele vai comer o pão físico, mas tem que se sustentar também com o pão espiritual. Mas o que mais? Alguém conseguiu identificar mais alguma coisa? A comunhão, né? Eu comia juntos. De que forma? Com alegria. Com alegria, não tinha tristeza. Com alegria, talvez todo mundo estava dando risada, estava comemorando, estava feliz. Por quê? Porque é importante também na célula ter o quebra-gelo. É importante também na célula ter a dinâmica, porque isso traz o quê? O alívio, o conforto, a felicidade. Se o cara chegou ali triste, ele tem que sair dali feliz, alegre, satisfeito. Que mais? Odan, aqui no versículo 47, fala que louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, aquela questão, né? Se Deus te dá uma visão, ele garante ela, né? Perfeito. Então, o próprio Deus, ele trazia as pessoas, né? Perfeito. Excelente colocação. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ouvi aí. Mas aqui está a chave do crescimento. A chave do crescimento de uma célula está aqui. Não é o líder que multiplica. É Deus que dá o crescimento. Agora, para haver o crescimento, tem que ter unidade, tem que ter o pão, tem que ter alegria, tem que ter singeleza de coração, tem que ter perseverança. Se a célula tem esses itens, a Bíblia diz que o Senhor é quem vai acrescentar essa célula. Ou seja, uma célula bem estruturada alegra o coração de Deus. E se a gente consegue, já expliquei isso para vocês uma vez, se tocamos o coração de Deus, Deus toca no coração das pessoas. Agora, quando a célula está dividida, vamos falar do oposto agora. Quando a célula não tem unidade, quando a célula não tem pão, eu falo de pão físico e pão espiritual principalmente. Quando a célula não tem alegria, quando a célula não tem a singeleza de coração, não tem a leveza de coração. Irmão, é Deus que não deixa ninguém ir para essa célula. Diga misericórdia. Deus fala assim, não, peraí, essa célula não, vai para a célula de cá, vai ser melhor para você, estou precisando ter uma missão para você aqui, você precisa de um pão mais específico, de um pão mais consistente. Se for para cá, que você vai comer desse pão amargo, vai acabar me odiando, se revoltando contra mim, então vou segurar aqui. Então, entenda,
E tem muito líder repreendendo a escassez da célula, escuta isso, acusando até o inimigo quando o inimigo não fez nada. Quando, na verdade, nós estamos fazendo a célula da maneira errada. Então, vamos lá. Página 93. O livro já começa dizendo aqui assim, as células são a coluna vertebral da igreja. Eu vou sempre trocar para que você não enxergue, porque para a gente enxergar uma célula dessa na igreja, a gente teria que se olhar como geração. Então, como eu quero limitar a visão como dentro da geração, eu vou dizer assim, as células são a coluna vertebral da geração corajosa. E qual o papel da coluna vertebral? Qual o papel da sua coluna? Sustentar? Sustentar. Quando alguém tem um problema na coluna, ela consegue andar direito? A coluna, de fato, é a base da nossa vida. Se alguém tem problema na coluna, ela não vai nem andar. Na verdade, ela vai andar de cadeira de rodas, né? Quem que já teve dor de coluna? Alguma vez? Eduardo se identificou ali, ó. Irmão, eu nunca vi meu pai chorar. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar, foi quando ele teve dor de coluna. Terrível. E o que é que a gente está fazendo aqui semanalmente? Fazendo uma massagem na coluna. Né? Tem massagem que resolve. Aplicando uma injeção todo domingo. Quando o cara toma uma injeção, irmão, o cara está pronto até para correr. Então, nós estamos mexendo na estrutura da coluna vertebral. Agora, vamos falar sobre essa coluna aqui um pouquinho. A Bíblia não, o livro diz assim, ganhar e a rede celular. A célula é um dos micro-organismos fundamental e o menor de qualquer organismo, que tem uma característica muito proeminente, que é reproduzir-se muito rapidamente. Essa é a célula no nosso corpo. E o que eu achei fantástico na visão é que César conseguiu ter esse entendimento de que uma célula nossa na igreja, uma célula espiritual, a célula que você faz, deve ser muito semelhante a uma célula em um corpo. E o que é que uma célula em um corpo faz? Ela se multiplica muito rápido. Aí o livro continua dizendo, um exemplo muito prático é a nossa pele. Ainda que a vejamos como um único tecido, realmente é constituído por milhões de células que juntas a compõem. Quando uma pessoa sofre um arranhão, imediatamente as células começam a multiplicar-se para reparar o dano. A igreja, vou dizer, a geração é muito parecida, pois é um grande organismo composto por milhares de células pequenas que existe com o propósito de se multiplicar e tornarem a igreja, ou melhor, a geração, cada vez maior. Lembre-se que a nossa geração, que a nossa igreja, a Missão Carismática Internacional, nasceu de uma célula que tinha quantos integrantes? 8 integrantes. Naquela célula, fizemos um trabalho muito estratégico e dedicado, porque sabíamos que seria o padrão das demais células. Quem já teve a oportunidade de assistir ou de ver uma foto de um culto lá na Missão Carismática em Bogotá? Ok. Quando você olhar para aquilo ali, você olha e você idealiza também ou mentaliza uma célula de 8 pessoas. Porque foi através de uma célula de 8 pessoas que se tornou aquela igreja. E o que é que vai se tornar a sua célula? Quantas pessoas tem na sua célula hoje? Se tem 8 pessoas, é profético. Tem alguém aqui que tem 8 na célula?
Então, entenda. Olha como é interessante isso. Aí, Gabi está com 8. Então, através de 8, fechando uma equipe de 12, César conseguiu, literalmente, através da visão que Deus entregou para ele, ter uma igreja de grande porte. E é interessante esse exemplo que ele traz da pele, da nossa pele, que é composta por milhares de células. E quando algo acontece com a nossa pele, olha como é interessante isso. Automaticamente, as células trabalham para que a recuperação aconteça, para que isso venha a cicatrizar. Então, se tem alguma célula sangrando na nossa geração, o que é sangrando, gente? É uma célula que não tem discípulos. E tem algumas células assim. O que é que a gente tem que fazer? Trabalhar juntos para trazer a cicatrização. E como é que cicatriza? Quando mais células são abertas, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas são usadas por Deus ali. Agora, quando o discípulo, eu falo de maneira geral, não necessariamente um líder, ele não entende a importância dessa multiplicação, o que é que acontece? Vai continuar ferido. Não vai cicatrizar. E se não cicatriza, você já teve alguma ferida que demorou de cicatrizar? Se não cicatriza, vai doer. Vai estar exposto. E quando literalmente está exposto, aí vem as reclamações. Não está bom, não estou gostando, por isso que eu não tenho célula. Porque está exposto, qualquer coisa machuca. Mas quando o discípulo está dentro da visão da multiplicação, a cura está acontecendo, a libertação está acontecendo, ele está vendo pessoas sendo salvas. Gente, nada mais fortalece uma célula do que quando o discípulo vê que essa célula está crescendo. Quando uma célula cresce, o discípulo se alegra, a célula se fortifica. Agora, quando a célula não cresce, o discípulo se questiona. Por mais que também seja papel dele, mas ele acaba delegando esse papel para o líder. Aí na página 94 diz assim, o que é uma célula dentro da igreja? Dentro da igreja, podemos definir as células como pequenas reuniões que um líder desenvolve uma vez por semana em sua casa. E qual o propósito dessa célula, gente? O que é que diz aí? Abre aí o microfone, fala alguém aí. Ganhar novas pessoas para Jesus. Esse é o propósito da célula. Primeira pergunta que eu te faço é, sua célula está dentro do propósito? Esse é o propósito da célula. Não tem mais nenhum outro. Se você ouviu qualquer um outro aí, não é o propósito. O propósito da célula de multiplicação é ganhar pessoas para Jesus. E ponto. Não somente ganhar, aí vem depois, ajudar a desenvolver um crescimento integral, focado na palavra de Deus e levar luz a cada casa. Constituem-se em pequenos centros de quê? De reuniões para jogar Uno? Para jogar videogame? Não. É um centro de quê? De ensino, onde cada participante pode aprender os princípios da palavra de uma maneira simples e prática. Gostei disso, simples e prática. Por quê? Porque às vezes o líder está falando em línguas, porque às vezes o líder está falando de hermenêutica, porque está falando... Gente, simples e prático. Simples e prático. Você já teve a oportunidade de ver as ministrações de Bogotá? Gente, é ponto 1, 2 e 3, o fogo desce, é uma simplicidade incrível, meia hora. Meia hora de palavra traz uma ministração nível de encontro para você. Você sabia que em Bogotá tem um treinamento para ensinar as pessoas a pregarem 10, 15, 30 minutos?
Eles ensinam a você preparar uma mensagem em 10, 15, 30 minutos. Por quê? Porque ao você ganhar uma pessoa, para você ganhar uma pessoa, você precisa ser simples, prático e direto. E é assim que a gente precisa ser na célula. Para captar essas pessoas. Não adianta enrolar muito, não adianta trazer muita revelação, porque ele não vai entender. A única revelação que um novo convertido precisa ter é de Jesus. Por isso que eu digo, por isso que as pessoas ficam colocando chifre em boi. Porque se eu tenho uma revelação de Jesus, se eu conheço o plano da salvação, eu consigo ganhar qualquer pessoa. Porque primeiro eu sou fruto dessa pregação e segundo eu entendo como funcionou esse plano perfeito de Jesus. Só isso que você precisa. Aí vem os argumentos do porquê que eu não quero abrir uma célula. A sua célula é para isso. Para você contar os seus testemunhos, você é o testemunho vivo, e você fala sobre Jesus de forma muito prática e direta. Por isso, aqui eu abro um parêntese bem interessante, para todos vocês que fazem célula, eu sei que a gente recebe a ministração da semana. Mas a ministração da semana, você não pode ministrar tentando se aprofundar naqueles tópicos. Exemplo, se a ministração dessa semana é sobre obediência. E aí eu estou ali explicando sobre obediência, o propósito da obediência, a gente tem que obedecer nossos pais, tem que obedecer nossas mães, tem que obedecer nossos líderes. Ok. Mas feche a mensagem apontando para a cruz. Sempre sintetize a mensagem de forma evangelística. Você pode explicar tudo, mas aí você finaliza dizendo: e você hoje, você se considera sendo uma pessoa que agrada a Jesus através da obediência? Você sabia que Jesus foi a pessoa que mais obedeceu seu Pai aqui na Terra? Tem que apontar para o plano de salvação. Então, se você não obedece, você está debaixo de desobediência. E quem é desobediente é rebelde. Então, você quer hoje se tornar uma pessoa obediente? Você quer hoje que Jesus te ajude a você obedecer a Deus, a você ser um com o seu Pai? A gente não pode fugir disso. Porque às vezes a gente está focado em trazer ensinos profundos, em trazer ensinamentos fortes, né, para marcar. E isso é importante, agregue mesmo a sua ministração, mas não se esqueça que a base da célula, que o propósito da célula é alcançar pessoas. Eu me lembro, eu compartilhei aqui com vocês que nesse tempo de ministrado nas células, foi na célula de Mateus, eu trouxe uma palavra que eu não me lembro qual, mas sempre quando eu vejo que tem convidados ou quando eu vejo que tem pessoas assim que estão iniciando, eu sempre gosto de falar do propósito da célula. E quase todas as células que eu visitei, eu falei sobre o propósito celular, seja no início ou no final. E aí, uma dessas células, que de Mateus, eu falei sobre pecado. E aí, teve um discípulo que foi bem confrontado. E depois eu encontrei um discípulo de Mateus que tinha levado um convidado naquele dia, e ele falou: velho, você lembra daquele convidado? Ele ficou com raiva de você. Ele ficou muito irritado com você, disse que você estava querendo induzir ele a entrar na mente dele. Eu fiquei assim, estarrecido, porque foi que ele ficou assim. Eu falei: é simples. Quando colocamos o dedo na ferida, incomoda. O pecado, quando ele é denunciado, incomoda o reino das trevas, mas também a pessoa que está praticando ele. E é esse incômodo que a gente precisa gerar nas células. A gente não está para amaciar para o pecado. Eu gosto de uma frase de Lucinho, que ele diz assim, deixa eu ver se eu me lembro. Ele fala assim: as pessoas podem pecar, mas eu não vou deixar elas pecarem em paz. Esse tem que ser o nosso papel. Que elas pequem, mas não vai pecar se passar por mim em paz, porque vai ouvir a verdade, e a verdade dói. A verdade liberta. E é esse tipo de líder que nós queremos na geração corajosa. Líderes que confrontem o pecado. Líderes que tenham a palavra afiada, não é chegar na hora da célula e ficar lendo a ministração. Líderes que tenham uma revelação fresca. Líderes que tenham uma mensagem da parte de Deus. Amém?
Na página 95, tem aqui. Além disso, todas as passagens que estão no livro de Atos dos Apóstolos, foi o que eu falei no início, nos mostra o modelo original que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Realizar células em algum lugar diferente das casas seria o quê? Impessoal e ineficaz, pois não estariam levando a presença de Deus às casas onde realmente é necessário. Aonde é que tem que ser feita a célula, gente? Você entende que eu falava que esse negócio de célula na igreja não rola? Esse negócio de muita célula em parque não rola? Você pode fazer por um propósito específico, de fazer uma evangelização e tal. Mas, gente, não flui. Eu chegava para o culto domingo e falava, Jesus, glória a Deus por essa célula. Que bom que está fazendo célula. Mas eu não consigo entrar na minha mente como é que uma pessoa consegue ministrar célula ali, é sério. Eu ficava agoniado. O método já foi testado e retestado, é. E eu fico assim, meu Deus, não é célula, gente. É uma reuniãozinha para poder se ver. Tinha bolo, tinha refrigerante, tinha tudo ali. Mas me diga, eu ficava pensando, tá bom, oi. Eu passei por isso, né? Eu fiz célula na igreja, é engraçado, porque você tá fazendo uma célula, daqui a pouco alguém chega, pô, e chama o discípulo e fala assim, oi, fulano. Aí o discípulo levanta e vai falar, fica assim, poxa, velho, na ministração, sabe? É horrível, velho. Eu falo assim, rapaz, nunca mais na minha vida, só na igreja. Não rola, não rola. E eu fico pensando, pô, se o objetivo da célula é ganhar pessoas novas, o cara vai até o pergolado, mas não vai para a igreja. O cara está na igreja praticamente, e a célula, o objetivo da célula é aquelas pessoas que não estão conseguindo, ou ainda não está dentro do tempo de poder ir para a igreja, né? Então, se ele não vai para a igreja, ele é um vizinho, ele vai para a sua célula, ele vai para a sua casa, né, que é o mais aconchegante. Então, César está dizendo aqui que esse método é ineficaz e seria impessoal. Por quê? Porque o segundo propósito da célula é ganhar pessoas o primeiro. O segundo propósito da célula é abençoar a casa que você está fazendo a célula. Então, entenda, quem faz célula é mais abençoado do que quem não faz. Porque quem faz célula está atraindo a presença de Deus para o seu lar. Seu lar está sendo um canal ali. Lembre-se de que a família é a base da sociedade. E é aí que precisamos colocar os fundamentos da palavra. Restaurar casas através das células significa restaurar cidades e nações inteiras. Estou na página 96. Diz assim, o crescimento da igreja, o crescimento da geração depende do trabalho na rede celular. Quando é que a nossa geração vai crescer? Eu poderia dizer, quando existir mais células, mas não necessariamente é isso. Quando houver células sadias, quando houver células dentro do propósito, dentro da visão, a gente vai experimentar o crescimento. E hoje, a gente conseguiu ter mais célula do que o normal. Acho que a gente está em 30 e poucas células. A gente conseguiu crescer. Mas a gente não pode pensar em um crescimento celular. Não é abre célula, abre célula, abre célula. As células precisam ter saúde. E vocês, como líderes, precisam se certificar se estas células estão, de fato, sendo saudáveis. E, gente, escuta o que eu vou te dizer. Saudável não é uma célula cheia de pessoas. Saudável é uma célula que está funcionando
dentro dos padrões corretos. Se a célula está dentro do plano original, quem vai dar o crescimento? Atos 2, 46 e 47, o Senhor vai acrescentar. É isso que a gente precisa entender. E como líderes, eu falo agora com a minha equipe, como líderes, é nosso papel cuidar dessa saúde, acompanhar essa saúde dessa célula. Toda célula que eu estou visitando, no final eu trago feedback, trabalha mais isso, cuidado com isso, vamos nos atentar para isso, faça dessa forma. A gente tem que estar perto. Agora, eu não tenho um braço para alcançar 30 e poucas células. E depois a gente vai ter 50, amém? Depois a gente vai ter 100, amém? E para a gente ter 100, para a gente ter 50, eu preciso de líderes que entendam essa razão, que entendam essa base, que saiba como funciona. Por isso a gente precisa ter uma boa liderança. Página 96 aí. A característica fundamental de uma célula. Qual a primeira característica aí que é fundamental de uma célula? Uma célula no seu corpo e uma célula também no corpo da geração, ela precisa fazer o quê? Primeiro tópico aí. Ela tem o quê? Se reproduz. Pronto. Eu fiz uma pergunta para vocês. Sua célula está dentro do propósito, está cumprindo o propósito central que é alcançar pessoas? Segunda pergunta. Sua célula está crescendo e se reproduzindo? O propósito da célula é esse. Se uma célula no seu corpo, ela não se reproduzir, ela vai trazer doença para você. Por que que um idoso demora de se recuperar às vezes? Porque as suas células já estão fracas. Um menino de 10 anos cai hoje, daqui a 3 dias ele não tem mais nem cicatriz, já cicatrizou. Mas para um idoso, às vezes, é 15, 20 dias, 1 mês para cicatrizar, porque o processo da célula é lento. E graças a Deus nós somos da rede jovem, amém? Só tem jovem aqui, a multiplicação e o crescimento é mais rápido. Não tem nenhum idoso aqui. Se tiver algum velhinho aqui, a gente vai encaminhar para o pastor Telmo, pastor Renato, você pode ficar lá de boa. Mas aqui só tem jovem, a pegada é outra. O crescimento é outro. Eduardo, chega, se sentou melhor aqui. Calma, Eduardo, você é jovem ainda, pô. Você está no gás. Relaxe, você está forte ainda. Então, esse é o nosso propósito, porque a gente é jovem. E, às vezes, como jovem, a gente está agindo como idoso, demorando para reproduzir, para crescer numa lentidão, com tanto vigor, gente, com tantas ideias, com tantas coisas que a gente pode fazer. Sabe como é que a gente se posiciona como idoso? A gente fala, a célula agora está difícil online. Pensamento de idoso, irmão. Não dá para fazer multiplicação, não dá para fazer macrocélula, pensamento de idoso. Não tem ideias diferentes para eu fazer na célula, pensamento de idoso, visão limitada. Estamos na melhor fase da nossa vida, cheio de ideias, cheio de plano. Se eu pudesse executar tudo que Deus coloca na minha mente, meu Deus. O que não falta são coisas para a gente poder fazer. E a gente fica se limitando, colocando pretexto, tá chovendo, tá isso, tá aquilo, não tá bom, as pessoas estão duras, as pessoas não estão indo para a igreja. A gente coloca vários argumentos de pessoas velhas. Diga assim, toda mentalidade velha, sai em nome de Jesus. Precisa agir como jovem, como uma célula ativa, como uma célula forte, que se reproduz rápido. Saiu 2 discípulos da célula, é complicado esse negócio de célula, vou deixar de fazer célula. Gente, reproduz rápido, busca outra pessoa, muda a mentalidade, repagina isso na mente e no coração. Para de ficar se lamentando pelo aquilo que você está vendo. E a coisa que mais velho faz é o quê? Resmungar, né? Velho gosta disso, de ficar ali macetando a mesma palavra, a mesma coisa. A ideia de reprodução rápida é literalmente isso.
Pô, aconteceu algo que não foi bom aqui, acabou, repaginou, vamos para frente, vamos fazer outra coisa. Não está dando certo o que eu estou fazendo, estou estagnado aqui, vou repaginar, vou fazer outra coisa. Muda a sua célula de dia, muda a sua célula de horário, muda a forma que você lidera, mas não deixe, não pare, não estagne. Se a gente ficar se lamentando, a gente não vai crescer. E eu já vi essa história se repetir várias vezes. De pessoas que estagnam, de pessoas que não se reproduzem, de pessoas que não se inovam. As pessoas adoecem, atrofiam, param, não cumpre a sua missão, não cumpre o seu propósito, fica insatisfeito. Aí fica falando, poxa, Danilo, toda hora tem um propósito, toda hora tem um desafio, toda hora tem um negócio de oração, Sim, irmão, porque a gente tem que se renovar sempre. Sempre. Você já viu o trem parado? Só trem velho, irmão. Se o trem entrar no trilho e começou a correr, tenta parar ele. Tenta parar ele, não para. E para não parar, tem que ter movimento. Me mostra uma célula no seu corpo que ela está parada agora aí. Sabe o que essa célula está fazendo? Está reproduzindo. Reproduzindo. A gente tem que reproduzir. Coloca isso na sua mente, no seu coração. Tem que reproduzir. Tem que reproduzir. Você sabe por que você não fica doente? Deus está falando aqui, gente. Você sabe por que você não fica doente? Porque sua célula está reproduzindo dentro de você. No dia que sua célula parar, a doença te pega. Sabe que você não pegou o Covid? Porque suas células estão fortes. E conseguiu gerar anticorpos para que o vírus pudesse ser dissipado, seja o vírus da gripe, seja qualquer tipo de vírus, porque sua célula estava ativa. No dia que sua célula morrer, você fica doente. E a gente tem que orar para que essas enfermidades, essa incredulidade, essa estagnação, esse resmungo que existe às vezes na célula, precisa sair. E se tem saúde, irmão, se tem saúde, tem alegria, tem paz, tem leveza. As pessoas vão querer estar, ninguém quer caminhar com ninguém doente, não. Na verdade, se você dá um espirro hoje, as pessoas se afastam de você. Espirro hoje é doença. Então, a gente tem que ter saúde. Quando você vai para a academia, você não malha com o mais fraco, você olha para o mais forte e tenta imitar o que ele está fazendo. Quando você vai correr, você não vai correr com uma pessoa que corre 1 quilômetro, você quer correr com uma pessoa que corre 5, 7, porque você quer chegar lá. Se você quer jogar futebol, você tem que colar com o Gabriel, para Gabriel poder te ensinar, porque ele já chegou lá. Precisamos ser o exemplo de tudo que a gente faz. E o que nós somos, olha que interessante isso, o que nós somos é o que a gente vai reproduzir. Aí tem algumas pessoas que falam, pô, meus discípulos estão assim, brerê. Primeira coisa que eu falo, quando eu olho um relatório de discípulo, eu olho para o líder. Aí eu começo a fazer perguntas na área em que ele está questionando o discípulo dele. É a primeira coisa que eu faço. Gente, tudo que eu faço aqui com vocês, tudo que eu falo, tudo que eu direciono, eu olho para Danilo no meu G12. E quando eu estou no meu G12, que eu olho aquilo que eu falei assim, eu estou fazendo isso. Eu falei isso semana passada, olha como eu estou. Aí quando o Joshua dá a rebordada na gente, aí eu falo assim, como é bom receber, como é ruim, como é chato. Porque eu sou discípulo. E eu só posso reproduzir quem eu sou e o que eu recebi. Quando eu ajo acima disso, aí é hipocrisia. O mesmo tapa que dói em você, dói em mim também. Por quê? Porque eu sempre vou reproduzir o que eu sou e o que eu tenho. Então, a gente precisa ser saudável. A gente precisa reproduzir isso de forma saudável. Neste momento, estou aqui na página 97. Ele está falando aqui sobre a multiplicação que acontece através do Timóteo. Aí ele fala assim, nesse momento, quem é o Timóteo da célula, quando a célula cresce? Olha aí, Timóteo, para você aí, ó. Quem é o Timóteo da célula passa a ser o líder da nova célula e ambos os líderes, ou seja, o primeiro e o novo,
escolhe um novo Timóteo para continuar reproduzindo as células. Desta maneira, acontece um crescimento exponencial e a multiplicação, o que acontece? Alcança novos níveis. Então, qual é o propósito desse Timóteo que está aí com você? Não é para caminhar o tempo todo com você, não é para você trocar informações, sim, nesse tempo, mas é para que quando a célula crescer, você só pode ir até 12. A célula de multiplicação chegou em 15, em 20. Aí você olha para o seu Timóteo e fala assim, segura que o filho é teu. Chegou a sua hora, irmão. Não consigo mais. 15 não dá para mim. 20 não dá para mim. Vamos lá? Lembra das reuniões lá com Danilo? Lembra como eu fiz na célula? Chegou a sua hora. Racha a célula no meio, ou como achar melhor, divide, Timóteo uma, eu outra. Aí, qual a minha mentalidade? Se eu ainda não fechei 12, se eu fiquei com 4 ou 5, pego o outro Timóteo, vamos crescer, vamos reproduzir. Reproduziu, pá. Aí, quando você chegar no nível de fechar a sua equipe, aí já é outro tipo de trabalho, que é o G12 que você está fazendo. Aí, os seus líderes, é esse nível que a gente está fazendo aqui. Os seus líderes vão trabalhar com o Timóteo e vai reproduzir aquilo que você ensinou para eles. Tem um desenhozinho aí na página 97, dá para vocês verem mais ou menos como é a célula original, e aí você vê que se reproduz em 2 células, tá vendo? Líder 1 e líder 2, que no caso é o Timóteo. Agora que interessante, abre a 98. Quais os papéis dentro da célula? Cada um lê um aí, vá. Anfitrião, líder, Timóteo, participante e convidados. Anfitrião é quem oferece sua casa para as reuniões da célula, encarrega-se de preparar o lugar para que seja cômodo e esteja arrumado. Quem é esse aqui no G12? Quem era o anfitrião? Jorlan. Jorlan. Arrumava a célula, fazia o café, fazia empanada. Só queimava de vez em quando. Paula fazia, ele levava mas tinha boa intenção, né? Mas rolava assim, ó, fazia lá, outra coisa doce que ele fazia, como é o nome? Tinha a goiabada por cima, a torta. Esse é o anfitrião. E não necessariamente a célula precisa ser feita na casa do líder. Pode ser em uma outra casa, que é, no caso, esse anfitrião aqui. Agora, o anfitrião aqui é somente do Zoom mesmo, né? É aquele anfitrião ali. Ele não mudou a essência, né? Continua sendo a mesma. Mas vai lá, líder. Líder é a pessoa treinada para dirigir a célula. É quem compartilha a mensagem de salvação. Essa pessoa é o quê? Treinada. Treinada, tá? Essa palavra treina aqui é importante. Uma pessoa que já está em outro nível de discipulado. Timóteo. Quem é o Timóteo? Olha aí, Timóteo. Quem é você aí, ó? Timóteo é a mão direita do líder a quem se prepara para liderar a nova célula, quando a primeira cresce e se multiplica. Ele é que mão? Não é a esquerda, né? É a direita. Agora, como é que a mão direita não está aqui na reunião? Como é que minha mão direita não está aqui? Quem é a direita aqui? Quem escreve com a direita? Ok. Sua mão direita torcer, irmão, você não faz nada. Faz nada. Agora, meu Timóteo, minha mão direita não está comigo. Então, não pode. Mão direita que está onde? Está do meu lado, está comigo. Tem que estar comigo em tudo. Participante ou convidados? São todas aquelas pessoas convidadas para que possam ouvir a mensagem de salvação e participarem da célula. São os meus convidados. O discípulo pode estar ali no meio, os convidados. Aí o texto diz assim, é importante que o líder e o anfitrião estejam comprometidos com a visão e trabalhem unidos com o quê? Com oração e jejum pelo ambiente espiritual da célula. Ok? Aqui, no caso, pode ser o líder e o Timóteo, já que a gente não está tendo a célula presencial. Propósito de uma célula. Uma célula, na página 100, uma célula tem propósitos muito claros que devem ser cumpridos para que a visão possa desenvolver-se corretamente.
Quando a célula perde o foco, todo o processo de ganhar é afetado, e isto obstrui o crescimento integral da geração. Quais são os propósitos de uma célula? Olha isso. Compartilhar a mensagem da salvação e ganhar pessoas. Abençoar as casas e trazer restauração às famílias. Ensinar os princípios simples, mais uma vez, da palavra de Deus, para que todos os participantes possam colocá-los em prática. Ter uma nascente, olha que interessante isso, ter uma nascente para a formação da equipe de 12. Formar sua liderança e suprir a necessidade das pessoas. Esse é o ponto mais importante para mim. O que é que uma célula tem que fazer, gente? Suprir a necessidade das pessoas. Quando eu visito uma célula, não aqui na nossa geração, mas sempre quando eu vou visitar uma célula ou vejo assim alguma célula funcionando, e eu percebo que algo não está fluindo, e às vezes aquela célula tem convidados, tem pessoas ali que veio com desejo de ouvir uma mensagem, de ouvir uma palavra, e o convidado às vezes não sai suprido por esta palavra, eu fico muito agoniado. Porque esse é o principal objetivo de uma célula. Esse suprir não é agradar. É você ser sensível por Deus para entregar o que aquela pessoa esteja precisando. E você só vai suprir, escuta isso, você só vai suprir os seus discípulos se você for alguém espiritual. Se você tiver discernimento. Quantas células já tive a oportunidade de ministrar e na hora eu vim com algo pronto, eu vim com algo ali que eu queria trazer e na hora o Espírito Santo mudar. E na hora eu senti que eu teria que abordar mais sobre outro tema, sobre outro assunto. Porque alguém estava precisando ser suprido naquele momento. E a gente precisa ser sensível. Principalmente de forma online. Pede a Deus o discernimento virtual. Para que você possa captar através da tela. Aí você fala, mas Danilo, se o cara não ligar a câmera, pede a Deus a revelação, irmão. Você precisa ver. Deus revela. Às vezes o cara está lá com o celular distante, lá, mas está ouvindo. Quando Deus fala, irmão, o cara se toca. Então, se a câmera abrir do nada, você sabe que Deus falou com ele. Já é um sinal. Tem que pedir a Deus. Agora, outras características de uma célula. Ela é viva. Isso significa que demonstra o poder de Deus e não só palavra. A célula é o lugar... Isso aqui é tremendo, gente. A célula é o lugar perfeito para orar pelos doentes e pelas necessidades dos novos a cada semana. Cada oração respondida se converterá em um testemunho que facilitará seu trabalho evangelístico. Eu quero ver um convidado participar de uma célula e ele vê 2 testemunhos e dizer assim, não, eu vou voltar aqui porque eu quero que isso aconteça na minha vida. Vou dizer, Walter, ora por mim aí, o rei, ora por mim aí, Reinaldo. Coloca meu nome na sua oração aí, que isso aconteceu na vida dos caras, vai acontecer na minha também. Agora, se não tem testemunho, não tem nada que comprove o poder de Deus naquela célula para aquela pessoa. Então, nós vamos estar iniciando amanhã. Eu vou abrir depois para a geração, somente com minha equipe, vou explicar isso no final. Vamos ter os corajosos pray, corajosos que oram. E toda célula, vamos inserir isso nas células. Eu vi que muitas células que eu participei já tem, e na célula de Gabi também, que eu estou acompanhando, a gente precisa ter, no final das células, um momento de pedido de oração. Pedido de oração. Se você puder orar já no final, ora ali, mas tem que ter um pedido de oração. Coloca isso como um ritual, como algo constante. Gente, tem algum pedido de oração específico? Isso demonstra o quê? Que a célula está viva. E a gente tem que aproveitar para pedir o sobrenatural de Deus através dessas orações, gente. Não é oraçãozinha assim. Eu me lembro de uma célula que eu fui, na verdade, eu já fui colocado em cada laranjada, que acho que Deus que me colocava para poder me treinar.
Eu tinha um discípulo que ele falou assim, oi, vamos ali na casa de um rapaz que eu estou querendo chamar ele para ir para a célula, ele não está bem, para a gente poder fazer uma oração com ele. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui com ele na casa dele, e aí ele morava com a mãe, um cara grandão, irmão, cara grandão, tatuado, todo palosão. E eu tinha o quê? Acho que era 17, 16 anos. E quando a gente chegou na casa do cara, tinha a mãe dele que estava com problema nas pernas, no joelho, alguma coisa assim. A mãe dele não estava conseguindo andar. E a gente foi, conversou com esse cara. E aí, no final, a mãe dele falou assim, vem cá, você tem fé? Eu falei, tenho, todos nós temos. Eu acredito que a senhora também tem fé em Deus. Ela falou assim, se você tem fé, ore por mim aqui agora, que meu joelho está doendo, eu estou com meu problema no meu joelho e eu preciso de uma oração. Eu falei, meu Deus, se eu orar e não acontecer nada, meu Deus, eu nunca vi essa mulher na vida, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém para me ajudar, para poder interceder comigo. Tinha meu discípulo não estava tão firme ainda, ele estava iniciando. Mas eu não me subestimei, porque a célula é uma oportunidade para o mover de Deus acontecer. E o mover acontece através da oração. Então, naquele momento, eu fiz uma oração por ela, coloquei as mãos ali sobre o joelho dela e declarei cura. E é isso que a gente tem que fazer nas células também. Não importa se não está no presencial. Precisamos aproveitar essa oportunidade para a gente poder orar e clamar pelo sobrenatural de Deus. Outra coisa também bem importante, característica de uma célula, a dinâmica. Isso nos fala da criatividade no desenvolvimento da célula. Algumas pessoas com uma boa intenção elaboram mensagens muito complexas e monótonas que uma pessoa nova não tem a capacidade de compreender. A célula deve ser agradável para os novos e com mensagens simples, aí entre aspas tem, mas poderosas, que lhes permitem compreender e praticar os princípios da palavra. Gente, tem dinâmica que é mais forte do que uma mensagem. Começa a fazer isso na sua célula, não importa se você tem ali discípulos, tem discípulo que já é antigo, já está ali um tempão, faça dinâmicas. Walter, acho que sempre faz na célula dele no início. Ah, eu não sou bom para dinâmica. Coloca na internet, irmão. Internet, coloca lá, ó, dinâmicas para falar sobre liderança. Dinâmica para falar sobre obediência. Vai aparecer meio mundo de dinâmica. Você não tem noção de como isso vai facilitar a sua mensagem. Quando você começar a falar sobre aquele tema, o cara já entendeu tudo, porque a dinâmica esclareceu para ele. Outra coisa, foi o que a gente falou no início, é realizada de maneira constante. Uma célula só pode ser bem-sucedida quando é realizada a cada semana. A célula tem que ser toda semana. Tem participantes regulares. É certo que em uma célula chegam muitas pessoas, mas o objetivo não é que cada semana sejam pessoas diferentes. Olha isso. Mas aqueles que participam possam permanecer e cumprir o propósito que Deus tem para elas. Eu falei outro dia isso com o Reinaldo. Falei, Rei, sua célula tá um funil, entre a gente sai gente, entre a gente sai gente, entre a gente sai gente. E às vezes está acontecendo isso na célula. E tem que identificar por onde é que essas ovelhas estão escapulindo aí pelo pasto. Tem algum espaço aí na cerca que o pessoal está entrando e está se saindo. Às vezes é na consolidação, às vezes é na liderança, às vezes é na dinâmica da célula, às vezes é alguma coisa. A rotatividade é comum acontecer. Estou dizendo que não tem que acontecer, é comum. Nem todo mundo vai querer ficar. Exemplo aqui é meu G12. Não é todo mundo que fica, gente. Não é todo mundo que fica. E eu sei muito bem disso. E desde quando eu faço célula até hoje, a rotatividade é muito grande. Muito grande. É comum isso acontecer na liderança. Nem todo mundo vai querer caminhar com a gente. Mas as pessoas que vão querer caminhar com você são as pessoas que estão de acordo com o seu padrão de liderança.
Tem pessoas boas, pessoas que eu queriam que continuasse aqui, mas que, infelizmente, pela disponibilidade, pela visão, pelo comprometimento, falou que não eram para elas, e eu entendi perfeitamente e encaminhei para uma outra célula. Outro ponto, isso aqui é interessante. A gente fazia isso, não sei se alguém chegou a pegar, mas tinha um relatório, prestar relatório à igreja. Há muito tempo atrás tinha um relatório, um manualzinho que toda a célula tinha que preencher, né? A quantidade de ofertas, quantidade de participantes, quantas pessoas aceitaram Jesus, era semanal, isso em um papel que você entregava. Esse relatório eu faço com vocês em 3 meses, ou em 6 meses. Fazer um relatório semanal da célula maneira... Está errado aqui. Fazer um relatório semanal da célula maneira é um requisito. Isso permite que a igreja consolide a informação e possa fazer um acompanhamento estratégico de todo o crescimento e desenvolvimento da rede celular. Os dados que devem ser informados são os seguintes, é o que a gente faz na nossa planilha geral. É o nome do anfitrião, a gente coloca outras informações, né? O telefone, o endereço, o nome do líder, nome do pastor, beriri, barará. Agora aqui, conselhos para ter uma célula de sucesso. Quem pode ler o primeiro aí? Quer ter uma célula de sucesso? Conselho aí. Qual o primeiro? Ter um tempo de louvor. Não, lê direito. Ter um tempo curto de louvor. Porque tem gente que coloca 3, 4 louvores e aí, irmão... Ou então pega um louvor de 20 minutos e aí foi 20 minutos de célula. Então, tem um tempo curto de louvor. Seja o quê? Grava isso. Simples e poderoso. Simples e poderoso. Uma dica aqui, gente. Coloca um louvor que tenha a ver com o que você vai falar. Já facilita. Ah, Daniel, mas louvor não é louvor? É louvor, vai louvar, glória a Deus. Mas facilite tudo o que você puder. Aí o cara vai botar um louvor, bota uma música de Thales. Aquela música agitada. Força, ele é o todo-poderoso Deus. Tem nada a ver. Então, tenta trabalhar dentro do filho ali que você vai tratar naquela noite. Segundo, quem pode ler aí? Página 102. Tenha uma atividade ou brincadeira para quebrar o gelo com os participantes e faça uma introdução ao tema. Perfeito. Quem aqui faz alguma introdução desse tipo? De dinâmica, alguma brincadeira, alguma coisa assim? Walter, Gabriel, Reinaldo, Iago, legal. Terceiro. Prepare sua mensagem de maneira criativa e simples. Quem prepara a mensagem aqui? Vamos lá. Espera aí, você prepara a mensagem ou você pega a mensagem da célula? Vamos lá. Quem prepara a mensagem da célula e monta algo além? Perdão. Quem olha a mensagem da célula e prepara algo a mais do que aquilo que você recebe? Eu estou preparando mensagem. Hoje em dia, pego da igreja, preparo e ministro juntamente com aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Então, eu vou acrescentando algumas coisas. No caso, você acrescenta aquilo que você recebeu. Isso. Agora, tem situações específicas, um exemplo mesmo. Hoje eu estou com 7 discípulos que já são líderes. Então, eu vou ministrar a mesma palavra que já ministrou na sala dele para ele. Eu fico assim, rapaz, não tem como fazer isso. Aí eu preparo uma outra mensagem e ministro outra mensagem, no caso. Mais específica para eles, no caso, entendeu? Isso, A gente vai trabalhar isso porque trabalhar assim com mesclado é desafiador, né? Trazer uma mensagem de multiplicação para líderes. Mas a gente tem que preparar a mensagem, gente, de maneira criativa e simples. E às vezes a gente se acomoda de falar assim, ó, eu vou falar isso porque já aconteceu comigo. Ah, não vou me preocupar com a mensagem da célula, não, já está pronta. Dia de hoje mesmo, mais tarde, vou receber ela. Minha célula é que dia? Quinta. Então, quarta de manhã, eu olho ela, já está pronta. Dou uma lida. Gente, que líder você vai reproduzir? Esse líder? Será que você tem um tempo de você ser ministrado pelaquela palavra para poder ministrar?
Você faz um tempo de oração por essa mensagem, pelos seus discípulos, para que eles recebam essa mensagem? Você tem um tempo onde você pega a mensagem e destrincha o que você pode compartilhar de a mais em cima daquela mensagem? É engraçado que a gente não faz isso, mas quer que a célula seja um mover sobrenatural, quer que convidados venham, quer que os discípulos sejam abençoados, quer que os discípulos recebam a palavra, como se não tem preparação, gente. Posso te provar isso na Bíblia? Para o Espírito Santo vir, lá em Atos, foram 10 dias de preparação. Foi o que os discípulos estavam fazendo, conversando, jogando conversa fora, resenhando sobre os milagres? Não, a Bíblia diz que os 10 dias foram orando, louvando e em comunhão. Quem sabe não foram 10 dias de jejum? Porque a promessa iria se cumprir. E a gente quer moveres sobrenaturais, quer um crescimento, a gente quer fechar nossa equipe de 12, a gente precisa de discípulos, mas não ora, não se prepara, não intercede pelaquela palavra. Deixa eu te falar algo, às vezes eu me preparo para esse G12 da mesma forma como eu vou ministrar no culto. Não tem diferença nenhuma. Tem diferença nenhuma. Preparação é a mesma. Às vezes, mais tarde, eu já olho o que eu vou ministrar na próxima semana. E na semana eu vou acrescentando. E na semana eu paro um tempo para poder ver os principais pontos. E na semana também eu oro. Como a gente quer ter um crescimento agindo de forma rasa? Lendo, eu já vi, não na nossa geração. E se eu ver, eu vou falar. Não tenha dúvida disso. Lendo a administração da célula. Porque o ponto 1 diz assim. Então, é isso. O ponto 1 diz... Gente, as pessoas conseguem perceber que não tem uma preparação. Não é preparação da pessoa não saber falar, não é isso, não. Deus usa qualquer pessoa, irmão. É preparação mesmo de estudar, de ter propriedade no que está falando. E quanta coisa a gente consegue complementar, a gente pode trazer vídeos. Vídeos que exemplifiquem melhor, trazer pessoas para poder testemunhar. A gente pode inovar tanta coisa que a gente pode fazer na célula, tanta coisa. A gente pode uma vez ou outra passar um filme. Muitas coisas, e a gente às vezes está comendo mosca. 4, sempre faça, já falei isso nas células também que eu fui, sempre faça um apelo para quem quer fazer a oração da fé e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Não precisa necessariamente ter um medo de fazer apelo e as pessoas não aceitarem. Uma vez, eu sempre tive receio disso. Falo, velho, uma coisa é fazer na célula, no culto, a pessoa no culto eu fazer apelo e as pessoas não aceitarem. Até num culto de domingo que eu estava ministrando, nunca me esqueço disso. Na hora da ministração, culto de 11 horas. No final, assim, eu comecei a sentir no coração apelo. Falei, velho, no culto aqui, se eu largar essa, vai ficar feio. Só que eu senti no meu coração que eu tinha que fazer aquele apelo. E aí, no final, eu perguntei, eu tava no ímpeto ali, eu falei assim, gente, falei bem assim, o Senhor está colocando no meu coração que tem pessoas aqui que precisam aceitar Jesus hoje. Se você é essa pessoa, levante a mão. Aí foi o que aconteceu. A pessoa levantou a mão, só que eu não vi. A luz me atrapalhou e eu não consegui visualizar, porque foram poucas pessoas. A pessoa levantou a mão, eu não vi, e aí eu encerrei o culto. E aí, no final, eu conversando com um tecladista que era amigo meu, eu falei, velho, eu senti que tinha que fazer apelo ali e tal, mas aí, mesmo assim, quando eu faço o apelo, a pessoa não levanta a mão, eu mando a pessoa colocar a mão no coração e faço a oração de confissão, porque essa pessoa acaba repetindo ali com todo mundo. Aí ele falou assim, não, velho, você não viu. Tinha pessoas atrás que tinha levantado a mão e eu não consegui dar sinal para você, mas teve pessoas que levantou a mão, mas você não visualizou. Então, a gente precisa usar essa tática, essa estratégia de não somente perguntar, mas ajudar as pessoas a fazer essa confissão. Ore sempre pela necessidade dos participantes e por aqueles que estão enfermos. Foi o que a gente falou sobre ter um momento de oração no final. Tenha um tempo de comunhão, onde os participantes possam compartilhar e fortalecer os laços de amizade.
Tem que ter o kart, né, Runião? Tem que ter o kart, tem que ter o shopping. Célula, 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 e às vezes não tem um momento de descontração. Faz uma vez, marca uma célula no parque, na praia. Não é uma célula especificamente, mas é um momento de comunhão, faz parte da célula, é uma célula também. As praias vão voltar a abrir, marca um momentinho ali na praia, todo mundo junto, faz uma oração, faz um louvor, é célula. É célula. Já fiz célula no Burger King, já fiz célula no McDonald's, já fiz célula em shopping. Saia da rotina, irmão, reproduza, reproduza, saia da inércia. Para a gente poder caminhar para o final aqui. A multiplicação dentro da célula. Você deve ter em mente que abrir a porta de uma casa para que uma célula funcione é equivalente a levar a arca de Deus que irradia a luz do evangelho para toda a comunidade. Ao ser fiel no pouco, uma célula, o Senhor irá encarregar-se de colocá-lo sobre o muito. A multiplicação é um processo natural produzido por quem? Pelo Espírito Santo. Você, como líder, será o multiplicando, ou seja, o agente da mudança. E o Espírito Santo será o multiplicador, o agente do sobrenatural. Olha que união perfeita. Você é o multiplicando e o Espírito Santo é quem vai multiplicar. Agora, como eu posso multiplicar uma célula? Vou falar só os tópicos aqui. Especialize-se na estratégia que Deus lhe dá. Peça a Deus uma estratégia para você multiplicar. Peça a Deus o que é que você tem que fazer, quais os métodos você tem que utilizar. Tenha metas semanais. Olha que interessante isso. Metas semanais. Ó, gente, é o seguinte aqui, célula. Temos quantas pessoas aqui? 5, 8? Beleza, nossa meta da semana é trazer 3 convidados. Fechado? Beleza. Enquanto não bater essa meta, eu não vou avançar. Estimule os seus discípulos, passe meta para eles. Visualize quantas pessoas você quer ganhar. É o quadro que eu compartilhei aqui com vocês no início. Estabeleça jejuns, intercessão e oração pelas pessoas e suas necessidades. É o que a gente vai começar, que é o Corajoso Pray. Vou começar com minha equipe essa semana agora. E depois vamos passar esse projeto para toda a geração de oração. Aprenda a desenvolver atividades evangelísticas eficazes. Gente, Deus já está começando a me sinalizar o próximo ano. Vamos fazer macrocélulas. Macrocélulas, vamos atingir o máximo de pessoas possíveis. Seja no Zoom, seja presencial, vamos partir para macrocélulas. E sexto, mantenha um nível de excelência. Você não pode começar a sua célula com ânimo, preparando cada detalhe e depois deixar que o nível baixe. Uma marca clara de um ganhador de almas é a excelência. E isso aqui a nossa geração tem de sobra, graças a Deus por isso. Nós somos excelentes. Continue o processo completo da escada do sucesso com cada novo. Ou seja, ganhei, vou consolidar, vou discipular e vou enviar. Ganhei, vou consolidar, vou discipular e vou enviar. Aqui fala um pouquinho sobre a oração de 3. Acho que você... Alguém tem alguma dúvida com relação à oração de 3? Como funciona? É quanto tempo a oração de 3? Abre o áudio aí. 4 semanas? 4 semanas. Quantas pessoas? 3 pessoas. 3 pessoas. Cada pessoa ora por quantas pessoas? Por mais 3 pessoas. Por mais 3 pessoas. Justamente, formando 12 ali, né? 3, 6, 9, 12 com líder. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, todo discípulo, gente, que for abrir célula, passa por esse processo. Muito importante ele gerar isso em oração. Ah, Danilo, ele não tem mais os 3, não. Tem 2, faz com 2. Só tem 1, faz com 1. Não tem nenhum, faz sozinho. Mas é importante fazer esse processo aí de oração. E quais as bênçãos, gente, de trabalhar com a rede celular?
ela facilita o trabalho pastoral, ou seja, do líder da geração, no caso, eu, porque eu não vou ter como alcançar todas as células. Permite o pastoreio pessoa por pessoa, você exerce o papel de um pastor, porque seus discípulos, Joshua não tem acesso. Ele ministra ali no culto, mas quem pastoreia é você. Fortalece a igreja desde os seus fundamentos, porque a gente está formando discípulos. Levanta um muro de proteção na cidade, porque as células estão sendo fortalecidas nas casas. E desenvolve uma liderança verdadeira. Tem muita bênção de poder trabalhar através das células. Aí tem aqui a macrocélula. Eu vou deixar para falar isso depois, para a gente poder ganhar tempo. Beleza? Como eu falei que a gente vai trabalhar próximo ano. Mas depois, na próxima reunião, eu inicio falando um pouquinho sobre isso, sobre a macrocélula. Beleza? Então, vamos orar nesse momento. Alguma pergunta, alguma dúvida? Foi o que você aprendeu hoje? Foi o que mais ficou latente em você, assim, que trouxe uma luz? Só falei aqui hoje de princípios básicos, mas você vê que muita coisa a gente precisa se despertar. Foi o que você conseguiu despertar hoje, que você foi ministrado? Para mim, líder, me despertou em uma coisa que, inclusive, foi uma confirmação para algo que aconteceu ontem, de trazer essa necessidade para orar na célula, junto com os cós deles, né? E eu não tinha essa prática na minha célula de orar pelas necessidades e tal. E aí quando ele me relatou ontem, eu senti essa necessidade de trazer isso para a célula hoje, para poder estar, os discípulos, a gente está orando junto como célula por essa necessidade dele. E aí, quando chegou hoje, você trouxe esse tópico aí, que realmente era algo que eu não fazia. Então, foi um despertar para mim e uma confirmação também. Perfeito. Isso é muito importante, porque isso traz a unidade da célula. Quando o líder não faz isso, parece, eu sei que não é a visão do líder, mas parece que o líder tem que ser autossuficiente. Só o líder tem que orar. Só o líder tem que fazer acontecer. E, na verdade, é uma célula, gente. Para pensar, é todo mundo orando por um objetivo só. Por isso que eu de um tempo para cá, comecei a fazer esse propósito aqui no início do nosso G12. Precisa abraçar como equipe, orar, chamar a existência. E façam isso. Claro, isso não vai inibir vocês de terem o seu momento pessoal com Deus, de intercessão pela sua célula e pelos seus discípulos. Mas leve sempre a sua célula a orar e acreditar no poder da oração. O que mais? Dan, Oi. Você falou sobre a questão aí do apelo que você fez e tal. Ultimamente estava com uma dúvida assim, né? Que, por exemplo, lá no trabalho, às vezes, assim, a gente faz uma reunião, assim, um diálogo, assim, com o pessoal, e às vezes também acontecem orações. E das últimas vezes foi eu que orei pelo pessoal, e eu pensei assim, poxa, será que alguém aqui, tipo, assim, como é que um apelo, assim, como é que faria, entendeu? Porque eu não sei se a pessoa ia querer levantar a mão para aceitar Jesus. Mas eu pensei, pô, se eu pedisse para botar, tipo, fechar o olho e confessar, tipo, orar, assim, para aceitar Jesus, tendo como ele é o único Senhor e Salvador e tal. A pessoa bota essa mão no coração e tal, orar. Assim, eu fiquei comigo, será que isso daí é legal perante a Deus, entendeu? Perfeito. Será que isso daí é algo estratégico mesmo ou é algo que não vai agradar a Deus? Não é o jeito que ele quer que seja, entendeu? Perfeita abordagem. O que acontece? A oração de confissão, a gente precisa entender que ela não pode necessariamente, por mais que ela seja muito importante, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Você precisa estar muito conectado com aquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa e naquele ambiente que você está. Porque se você for afoito com o intuito de fazer a coisa certa, mas pode ser no tempo errado. Então, a coisa certa no tempo errado se torna, às vezes, a coisa errada. Então, é muito importante, sempre quando a gente for fazer essas orações de apelo, a gente observar a atmosfera.
E o Espírito Santo sempre nos toca, ele sempre vai nos sinalizar, ó, tá pronto agora. Ó, agora não é o melhor momento. Primeiro ganha a atenção da pessoa, primeiro ganha a confiança da pessoa. No culto a gente faz porque a gente está pregando. Pregou, obviamente, a palavra foi pregada, aquela pessoa está apta para poder aceitar ou não. No trabalho, na rua, em algum outro lugar, a gente precisa ter esse contato, essa confiança, a pessoa precisa saber quem eu sou, a pessoa precisa ver o meu testemunho, a pessoa precisa me enxergar como uma referência. Se tem todos esses apretextos, se você fizer, pode ter certeza que essa pessoa vai aceitar. Aí se você entende que, se necessariamente, gente, eu quero fazer aqui um exemplo, olha que diferença. Quero fazer um apelo aqui para vocês aceitarem Jesus. Gente, eu quero orar com vocês, convidando Jesus para entrar no seu coração. Você aceita? Quem não vai querer? Quem quer aceitar Jesus aqui? Já sabe o que é aceitar Jesus. Não, aceitar Jesus eu vou ter que ir para a igreja, vou ter que colocar a Bíblia debaixo. Essa é a visão das pessoas. Mas você quer que Jesus dirija os seus passos a partir de hoje? Muda. Você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida? Você quer que Ele governe a sua vida emocional, profissional, financeira? Você quer que Ele guie os seus passos? Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Bom, então tudo é a abordagem. Agora, se você não se sente seguro para fazer essa abordagem, faça uma oração normal. E não precisa também decorar. Já vi algumas pessoas perguntarem isso. Como é que eu oro para aceitar Jesus? Não tem uma oração específica, gente. O que você tem que levar a pessoa a confessar é: Senhor, Tu és o meu Salvador, eu te aceito no meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Acabou. O que você vai complementar a partir disso é seu. Pode vir o que está no seu coração. Entendeu? Também não precisa, Senhor, repreendo toda a ação do diabo, repreendo toda a seta do maligno, começa a falar em língua, não mistura as coisas. Lembra o que eu falei hoje? Simples e poderoso. Simples e poderoso. Mais alguém? Compartilha aí. Gabi botou aqui que os pilares básicos que fazem a célula crescer funcionam. Temos que voltar ao básico. É isso que a gente está fazendo aqui nesse tempo, Gabi. Porque de tanto fazer o básico, às vezes a gente acaba dizendo assim, a célula há 5 anos é a mesma coisa e perde a essência, vai alterando no meio do caminho, né? Preparar mais ainda o ambiente espiritual da célula. Isso aí é fundamental, Iago. Isso aí foi uma das coisas que eu detectei há um tempo atrás nas células aqui. E a gente precisa também melhorar nisso. A gente precisa preparar. A célula, gente, não é um ambiente natural. A célula é um ambiente espiritual. E a gente precisa preparar isso. Orando, clamando, chamando a existência. Pega esses números aí e fala, Senhor, não são números, são pessoas. Gente, Deus se move com isso. E o sobrenatural só vai acontecer na célula se o líder for espiritual. Se o líder não for espiritual, não espere moveres na célula. Quem mais? Dan, eu acredito muito na questão do básico, né, como você pontuou, e no início da célula, né, a gente tinha a mania de orar pelas cadeiras, né, Senhor, que fulano venha, que ciclano venha, e nessa questão também desse pilar, né, é importante a gente fazer isso, tá, mesmo que seja online, a gente está orando por esses discípulos, né, Senhor, eu visualizo a câmera de fulano aberta, Senhor, eu visualizo o fulano aqui, Senhor, eu visualizo essa tela cheia aqui, todo mundo presente. Acho que é importante a gente fazer isso, por mais que seja no tempo online também. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Uma célula... botou aqui. Uma célula pode ser obstruída, mas não pode deixar de crescer e multiplicar. Com certeza. Com certeza. Trazer coisas novas na célula, como a dinâmica me tocou muito, pois muitas vezes estamos confortáveis em fazer a mesma rotina e não vemos. Verdade. E é entediante você ir para a célula já saber tudo que vai acontecer, né? E essa ideia de trazer coisas novas vai ser bom para o convidado, mas vai ser muito melhor para você também. E principalmente para quem está começando. É bem interessante, Luca, você que está começando, você separar alguns momentos específicos no início, porque vai te ajudar
Porque quando você, às vezes, está tenso, seus discípulos também ficam tensos. Seus convidados também ficam tensos. E porque eles estão tensos, você fica nervoso. Porque você está nervoso, e aí, às vezes, as coisas não fluem. Isso é uma das táticas. Eu estava explicando isso na capacitação, no treinamento que eu faço com os professores e monitores. Existe uma tática que o apóstolo utiliza muito. Sempre quando você vai pregar, é uma espécie, não é somente de quebra-gelo, mas é uma espécie de conexão. Sempre ali nos primeiros segundos que você for compartilhar uma palestra, uma mensagem, não é necessariamente uma piada, mas você pode contar uma história, você pode falar algo extrovertido. Essa ideia também é, vamos bater palma agora, é um time ali para a pessoa conectar. Então, se você conecta com a pessoa, tudo que você falar a partir dali, a pessoa vai prestar atenção. Pode reparar, grandes conferencistas, grandes palestrantes, ele sempre vai começar contando uma história. Porque a história prende a atenção. Você fica ali preso, extasiado ali, tentando entender a história. Ele pegou sua atenção, ele vai começar a trazer o conteúdo, ele já abriu o canal. E na célula também é assim. Na célula tem oração, tem um louvor que ajuda, mas é interessante você ter essa espécie de quebra-gelo. Beleza? Vamos orar então? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos separar esse tempo para a gente poder orar aqui um pouquinho. Deixa eu botar o louvor. Vamos louvar o Senhor. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer
és o nosso prazer. Tu és o motivo de tudo, meu Deus, que nós estamos fazendo. Pai, receba toda a honra, receba toda a glória. Pai, queremos ser comprometidos com o teu reino. Nós sabemos que cada célula, que a liderança que a gente exerce, ó Deus, é para que o teu reino seja, meu Deus, acrescentado. Nós não queremos fazer, Senhor Deus, as coisas para ti de qualquer jeito. Queremos dar o nosso melhor. Queremos, Senhor Deus, receber de ti e compartilhar com os nossos discípulos e compartilhar com os teus filhos. Deus, cresça em nossas vidas, que a tua glória seja vista em nossas vidas, ao ponto, Senhor Deus, de que o Senhor comece a acrescentar, meu Deus, a confiar a minha vida discípulo, Senhor Deus. Eu te peço que cada célula seja um ponto do manifestar da tua presença. Senhor, remova hoje tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou, todos os métodos, todas as estratégias, Senhor Deus, que não vêm de ti, tudo que estamos fazendo que te desagrada, Senhor Deus, que roubam a tua glória. Senhor, nesta hora eu te peço, arranca do meio da nossa geração, tira do meio da nossa geração a esterilidade, Senhor Deus, a estagnação, que se inicie um tempo de reprodução, um tempo de crescimento. Se há alguma célula, meu Deus, cancerígena, Senhor Deus, alguma célula que não está funcionando da maneira que tem que funcionar, que o Senhor traga saúde hoje. Receba saúde hoje essas células, Senhor. Receba do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que remove toda a enfermidade, que cancela todo o joio, que desfaz toda a ação do inferno, que repreende todo espinho, que repreende toda estagnação, toda esterilidade. Nesta hora o sangue de Jesus absorve. E eu declaro, eu dou uma voz de comando agora: célula, volte a funcionar. Célula, volte a funcionar. Eu chamo agora a existência células que foram fechadas, células que foram, meu Deus, fechadas, meu Deus, porque não estão mais compartilhando o teu evangelho. Foram estancadas, Senhor Deus, por alguma ação do inferno, por alguma esterilidade. Nesta hora eu declaro, reproduza na autoridade do nome de Jesus. Célula, volte a multiplicar. Células que estão sem ânimo, células que estão sem discípulos, eu chamo a existência agora a multiplicação, o crescimento na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, volte a viver, eu declaro vida sobre todas as células mortas na geração corajosa. Eu declaro, Senhor Deus, que se inicie um tempo, meu Deus, onde a saúde e o poder do Senhor visite as células, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Vamos continuar na próxima semana. Vamos falar sobre a consolidação. Pode encerrar a gravação. Vamos tirar uma foto também.